Boa tarde, meu nome é Isabela, sou fonoaudióloga e hoje, dia 2 de abril, a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo. Hoje é Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Aqui a gente fala de transtorno do espectro autista, ou seja, é um grande guarda-chuva que embaixo dele a gente tem pessoas que têm sinais de autismo, algumas características que são comuns a vários autistas, assim como síndromes que podem ter o autismo como característica. Quando a gente pensa aqui no Brasil em diagnóstico, ele ainda é feito muito tardiamente. Muitas mães levam as crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e o diagnóstico do autismo só é fechado por volta dos 7, 8 anos. Fora do Brasil, esse diagnóstico já é fechado com 6, 8 meses. Por quê? Porque o bebê autista é um bebê que vinha em pleno desenvolvimento. Porém, quando chega por volta dos 6 meses, ele começa a perder função. Ele deixa de sorrir, ele deixa de olhar a mãe. O bebê que estava iniciando o balbucio, ele para de balbuciar. E aí já é feito esse diagnóstico. Além disso, a gente tem como característica do autismo questões de linguagem. Não é apenas aquele autista que não vai falar, não tem produção oral nenhuma, mas a gente tem uma dificuldade de diálogo. Muitas vezes a gente conversa com o autista e ele ou repete aquilo que nós repetimos, ou ele já tem frases prontas que ele vai falando. O diálogo em que você tem criatividade, iniciativa, interação é uma grande dificuldade para eles. Interagir com o outro é um problema, olhar nos olhos do outro, aceitar o toque, o beijo, o abraço, isso gera sofrimento. Uma outra questão também é a questão alimentar. Muitos autistas são extremamente seletivos. Ou comem só um alimento, ou comem apenas o alimento de uma textura, de uma determinada cor. Não porque eles são chatos, né? Ou porque tem uma alteração de motricidade, porque a mãe não estimulou. Nada disso. Eles têm uma alteração sensorial. E mudar o alimento para eles também é um grande problema, gera sofrimento. Isso mostra que o autista tem uma questão de rotina. Todos os dias tem que ser iguais, na mesma rotina, no mesmo passo, para que isso não gere um sofrimento, uma angústia. E é uma angústia mesmo, eles sofrem com as mudanças. Por isso que a gente tem que ter um olhar muito atento, né? Para a gente conseguir entender quais são as necessidades, quais são as dificuldades e principalmente respeitar. Não adianta a gente querer forçar uma conversa, não adianta a gente querer forçar um alimento, rir daquela situação, mas a gente tem que sim estimular, e isso é papel da fono. Por isso que muitos autistas ao longo de toda a vida vão acabar, em algum momento da vida, vão acabar passando por uma fono, né? Então fica aqui hoje o nosso dia de conscientização sobre o autismo e vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer perguntas, algum questionamento em relação a fono e autismo, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Obrigada!